Então agora a sua Bíblia no livro de Naum. Naum, capítulo 1. As crianças irão lá agora em ordem, em silêncio. Aí, como vocês já estão saindo ali, então vocês vão passar por ali e eu vou orar pelas crianças enquanto elas estão indo também, tá? Depois da leitura aqui, tá bom? Então as crianças, por favor, podem ir lá para o culto infantil. Tia Carla e o tio Murilo estão esperando lá atrás. O tio Yuri também. Pode ir, Nicolas, pode ir, que é a sua turma mesmo. Achou, não? Amém? Então vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: Advertência contra Nínive. Livro da visão de Naum, de Elcós. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador, seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, faz com que todos os rios se sequem. Bazã e o Carmelo se desvanecem, e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem, e as colinas se derretem. A terra se agita, e na sua presença o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar da sua ira? O seu furor se derrama como um fogo, e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Ele protege os que nele confiam, mas como uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. O Senhor acabará com tudo que vocês planejarem contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez, embora estejam entrelaçados como espinhos e encharcados de bebida como bêbados, serão consumidos como a palha mais seca. Foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra o Senhor. Assim diz o Senhor: apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos. Mas você, Judá, embora eu tenha afligido, não a afligirei mais. Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. O Senhor decreta o seguinte a seu respeito, ó rei de Nínive: você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível. Vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama a paz. Celebre as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá. Ele será completamente destruído. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor Deus, nós estamos aqui nesta casa de oração porque queremos aprender mais do Senhor. Precisamos mais do Senhor. E queremos também, Deus, nos dar mais para o Senhor, nos consagrar mais ao Senhor. Então, ajuda-nos a compreender mais a Tua palavra nesta noite também. Oro pelas crianças que agora se dirigiram para o culto infantil, que aqueles líderes, aqueles professores que estarão ali junto com elas, possam também, ó Deus, assim como nós aqui, sermos iluminados, ó Deus, ajudados para compreender, ensinar, ouvir e entender a Tua palavra, Senhor. E entendendo esta palavra, possamos adquirir sabedoria do alto, conhecimento do alto e vida eterna no nome de Jesus Cristo. Abençoa-nos aqui nesta hora, que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você entende Deus? Você consegue explicar Deus? Já parou para pensar pelo menos nisso? Eu constantemente paro para pensar nisso. E Deus é um ser que ele está muito, mas muito além
da nossa capacidade de compreensão. É como se a gente fizesse a seguinte comparação. Imagina aí, estou vendo um neném aí no colo, um neném pequenininho, recém-nascido, deitado no seu carrinho. Não sei nem se ele consegue enxergar, mas enxergando um avião que passa lá no alto, deixa aquele rastinho de fumacinha, como a gente vê de vez em quando. Eu e você querendo entender Deus, é a mesma coisa que este neném, com tenra idade, enxergando aquilo lá e tentando explicar como é que aquilo funciona, o que é aquilo, para que serve aquilo. Simplesmente não dá, porque falta a esta criança muito, mas muito conhecimento, para ele chegar sequer a entender um pouquinho daquele negócio. Um negócio que espanta até eu e você. A gente vê às vezes aqui não passa tanto, né? Mas quando a gente vai para a cidade grande, aqueles aviões enormes, como que voa um negócio desse peso, cheio de gente, como é que consegue isso aí? Tem uma explicação, eu não sei direito essa explicação, talvez você não saiba também, mas homens estudaram e conseguiram chegar na compreensão daquele avião. Mas diferente desses homens que entenderam como é que aquele avião funciona, a ponto até de fabricá-lo inclusive, os mesmos homens, por mais capazes que sejam, e eu e você, por mais conhecimento que a gente venha adquirir, nunca seremos capazes de compreender Deus. O que podemos saber dele está revelado aqui na Bíblia. Se algo que podemos conhecer de Deus está à nossa disposição, então basta abrirmos as páginas do livro sagrado e aqui nós entenderemos então quem ele é. Não entenderemos muito como ele é, e eu estou me referindo agora a aspectos físicos de Deus, porque você sabe que na Bíblia há muitas passagens que falam da mão de Deus, os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor, os pés do Senhor. Nesse texto que nós lemos aqui aparece isso. As nuvens estão colocadas aqui como a poeira dos seus pés, mas são linguagem figurada. Não quer dizer, e não é a intenção do texto bíblico, dizer que Deus tem pés iguais aos meus, iguais aos seus. Pastor, eu me lembro que a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, mas esse texto também não me autoriza a dizer que imagem tem a ver com forma física, forma corpórea. Tem muito mais a ver com dois aspectos do ser humano, e por isso eles têm a ver com Deus também. Uma coisa que Deus tem e que eu e você temos, nós temos a nossa capacidade de nos auto-identificarmos. Nós sabemos quem somos. Você sabe se diferenciar dos outros. Você é um ente, você tem uma história, você tem uma vida. E Deus é assim. Ele é autoexistente, assim como eu e você somos. A partir da criação, nós somos autoexistentes. Temos capacidade de nos diferenciar uns dos outros. Isso é um atributo que vem de Deus para nós. A semelhança de Deus tem a ver com a nossa capacidade também de raciocinar. Nós não apenas nos diferenciamos uns dos outros, mas nós refletimos sobre as coisas. Nós vemos, avaliamos, pegamos ou não pegamos, deixamos ou não deixamos, sentimos ou não sentimos, gostamos ou não gostamos, ouvimos e aceitamos, ouvimos e rejeitamos. Essa é uma capacidade que nós temos. Então, sermos criados à imagem e semelhança de Deus está muito mais para estes aspectos do que simplesmente entender que Deus tem uma mão como eu tenho, ou eu tenho mão porque Deus tem mão. Não é isso que o texto bíblico está dizendo. Aí você diz, então pastor, vamos conhecer o que? Se o senhor diz que a Bíblia mostra isso para a gente. A Bíblia mostra muito mais aspectos do coração de Deus. Veja, o que eu posso conhecer dele está revelado aqui. Então eu posso conhecer aquilo que ele quer que seja conhecido, pelo menos por hora, porque é o que eu tenho na revelação. E as páginas da Bíblia vão mostrar mais os sentimentos de Deus e a maneira como Deus quer se relacionar com a gente. E nesta noite eu quero pensar um pouquinho e tentar descobrir um pouquinho com você a respeito desse Deus tão grande, olhando para esta cidade chamada Nínive. Nínive foi uma das capitais do Império Assírio. Esse povo, a cidade de Nínive, o Império Assírio,
para quem lembra aí dos mapas do Oriente Médio, mais ou menos, indo um pouquinho mais para o lado do Oriente, subindo um pouquinho para o norte, ali onde tem aqueles rios Jordão, Eufrates, hoje o Iraque, o norte do Iraque, aquela região ali foi a região onde floresceu este Império Assírio. Eu gosto do professor de história ali, porque depois ele me corrige no final, mas se quiser vir dar uma aula aqui para a gente, Peri, sobre o Império Assírio, eu aceito ajuda, né? Ou alguém outro que saiba, né? Esse foi um dos primeiros impérios que tomou forma como império na história da humanidade. E foi um povo extremamente capaz de guerrear e muito maldoso, muito cruel. Em escavações que foram feitas, encontraram estatuetas, pedras, onde tem registros destes reis, crônicas desses reis que se sucederam no Império Assírio, e esses homens contam como eles esfolavam, tem imagens, gravuras feitas de como eles esfolavam os seus prisioneiros de guerra. Eles tinham um hábito de empalar a pessoa, que era colocá-lo sentado numa estaca de madeira. A crueldade deles era muito grande. Então eu estou olhando para Nínive, que no final do Império Assírio, quando esse império vai cair, pouco antes, esta cidade é a principal cidade deles nesse momento. O livro de Jonas, também à semelhança de Naum, fala de Nínive. E estes dois livros, eles têm dois aspectos, dois pontos de vista a respeito de Nínive, e entendendo isso, eu entendo um pouco mais de quem é Deus. Por isso que eu estou olhando aqui com você esse texto. Por isso que eu estou tentando entender essa história com você. No livro de Jonas, quero convidar você a voltar um pouquinho a sua Bíblia, está bem pertinho aí. Quero que você vá lá no capítulo 1 de Jonas. Achou? Está pertinho. Vou ler a partir do verso 1. Palavra do Senhor que veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vai depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Vou parar aqui a leitura, ele não quis. Jonas, um servo de Deus, recebe um mandamento, uma ordem, uma missão: vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a maldade deles está em demasia. E outra coisa que os reis de lá faziam era se proclamar deuses do mundo. E também há relatos na história, relatos nos achados arqueológicos, nos textos antigos que se tem a respeito dessa nação, desse povo, onde eles se autoproclamavam deuses do mundo. Ora, se eu estou lendo a Bíblia, e a Bíblia é a revelação de Deus, e ela diz para mim que há um único Deus vivo, verdadeiro, que reina sobre todos os exércitos do céu, da terra, das profundezas da terra, do oceano, seja o que for, e um homem, seja ele quem for, por mais poderoso que seja o exército que ele governa, resolve dizer que ele é Deus do mundo, é possível que esse camarada vai ter algum problema com um único Deus vivo e verdadeiro. Porque se há um único Deus vivo e verdadeiro, não tem espaço para outro Deus ou outros deuses. A Bíblia também mostra para a gente um outro povo. Aqui eu estou falando dos assírios e estou falando da cidade que representava o seu poderio ali, Nínive. Mas há um outro povo na Bíblia que eu queria citar também, que é o povo de Israel, ou o povo judeu. Esse único Deus vivo e verdadeiro também disse o seguinte: embora toda a terra seja minha. Então, Nínive é do Senhor, Jacupiranga é do Senhor, o extremo oriente do Senhor, o extremo ocidente do Senhor, o extremo norte do Senhor, o extremo sul do Senhor, ainda que tudo seja dele, ele diz assim: eu escolhi você, Israel, para ser o meu povo, a minha propriedade particular. Eu estou elegendo vocês, eu estou separando vocês, ainda que tudo seja meu. Você não tem uma roupa que você gosta um pouquinho mais, ainda que todas as outras do guarda-roupa também sejam suas? Você não tem algo, um objeto que você tem mais deles, mas aquele ali você gosta mais?
Deus fez isso, ele disse: eu estou separando vocês. Israel sempre se achou, então, vamos dizer assim, a cereja do bolo. Por quê? Porque o único Deus vivo e verdadeiro me escolheu, e não escolheu você. Então você não é ninguém. Você, nação vizinha, não é ninguém. As outras nações dos confins da terra não são ninguém. Agora eu sou escolhido de Deus. Nínive, Deus disse: Jonas, vai lá, prega contra essa cidade, porque a maldade lá tomou conta. Só que no período de Naum, Nínive não está diferente de Israel e de Judá. Israel foi a capital, o reino do norte, cuja capital era Samaria. O reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Tudo povo de Deus, tudo Israel de Deus. Não vou falar da divisão do reino, porque que eles se dividiram, mas já é fruto de quebrar a lei de Deus. Este povo também estava, ainda que fosse povo de Deus, escolhido por Deus, viviam completamente fora da vontade de Deus, assim como os ninivitas. E Jonas, Deus fala assim para ele: ô Jonas, vai lá a Nínive. Mas o povo dele, o povo eleito, o povo escolhido, também estava pecando, também estava com problemas. Então o que é que Deus quer ensinar para a gente quando Ele diz que é para ir lá para Nínive, uma cidade pagã, uma cidade onde ninguém adora a Deus? Muito pelo contrário, lá ainda se autoproclamam como Deus. Por que que Deus manda? Então aqui vem uma primeira lição para mim e para você nessa noite, tentando compreender Deus. O Senhor ama a toda e qualquer pessoa, independente da nação que ele pertence. E eu não estou falando dos dias de hoje, estou falando lá daquela época também. Ah, mas não era só o Israel, o povo escolhido? O fato de Deus escolher Israel, escolher o povo judeu, é apenas para fazer uma referência a um reino futuro, que estarão neste reino futuro um certo grupo de pessoas. Isso significa que, embora hajam muitas pessoas, mas nem todos farão parte daquele reino futuro. Então, o Velho Testamento, ele dá uma dica para a gente do que vem pela frente. E o fato de Deus eleger aquele povo, fundar uma nação, vamos dizer assim, tem a ver com este reino futuro, e não simplesmente o Israel daquele momento. E eu provo isso para você, à luz da Bíblia, olhando para o livro de Jonas, justamente porque Deus diz assim: agora, se eles se arrependerem, eu posso mudar o meu jeito de lidar com eles. Quando lemos Naum, levanta a mão quem achou estranho a descrição que o texto dá a respeito de Deus. Só eu? Um Deus furioso, um Deus irado, um Deus que machuca, um Deus que mata, que extermina. Ninguém achou isso estranho? Só eu e a Ligiane, só nós dois, Ligiane. Tem mais algum corajoso aí que, como eu e ela, acha estranho? Opa, começou a aparecer mais um ou outro aí. Tem um de camisa verde lá atrás com as listas assim, quem é? Ah, Eli. É estranho, irmãos, porque nós temos uma concepção, ou queremos ter uma concepção de Deus, que está nas partes da Bíblia, e a gente às vezes quer olhar só para esse aspecto de Deus, que Ele é bonzinho, que Ele é queridão, que Ele é como o papai. E a gente canta canções aqui, diz como uma criança que gira no ar. Ah, eu quero estar, eu lembro do meu pai, bom, não do meu, porque o meu nunca me girou no ar, não sei, para me jogar na parede, alguma coisa assim, tá? Mas assim, aquela brincadeira com o papai, aquela coisa que alguns têm, ou com a mamãe, ou com o tio, ou com o vovô, enfim, aquele sorrisão gostoso, a gente olha e fala: puxa, Deus, meu pai, Deus cuida de mim. Aí a gente gosta dessa ideia. Mas quando aparece essa situação aqui de um Deus mais bravo, mais carrancudo, um Deus sisudo, um Deus que julga, condena e ainda aplica penas duras, a gente tem dificuldade de entender. E para algumas pessoas essa ideia de Deus faz dizer assim: não, eu não creio num Deus assim. Então isso não é Deus, porque o Deus que eu creio e eu quero crer, na verdade, tem que ser um Deus bonzinho, tem que ser um Deus de amor, tem que ser aí eu vou para a igreja. Agora, se falar para mim que tem um Deus duro assim, não, aí muito obrigado, a vida já é dura demais
E aí, como é que eu vou para a igreja atrás de aliviar as minhas dores, lutas, cargas, e vou encontrar um Deus desse jeito? Não dá. Vamos ler os evangelhos. Lá, amor, misericórdia, perdão, graça. Mas, irmãos, aqui é a mesma coisa. Porque Jonas fica irritado porque ele sabe que aquele povo de Nínive era muito ruim, e diz assim: não vou lá, não quero ir lá, Senhor. Aí a situação acontece, resumindo, ele acaba indo, ele prega para aquelas pessoas. E aí eu quero convidar você a ler no livro de Jonas, o capítulo 3, depois a gente vai voltar para Naum, no verso 6. Jonas vai, prega nesta cidade. A Bíblia diz que é uma cidade muito grande. Os estudiosos dizem que talvez em torno de 600 mil pessoas habitavam Nínive nessa época. Eu não sei precisar isso para você, mas diz assim, 3:6: quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono. Olha, abre parênteses, o rei de Nínive, esse que era cruel, que esfolava, que empalava, que roubava, que conquistava, esse que se dizia Deus. Mas quando ele ouve a pregação de Jonas, e quando chega essa notícia de que a cidade dele, o povo dele seriam destruídos, ele se levanta do trono, tira o manto real, glória, poder, honra, riqueza, autoridade, veste-se de pano de saco. Você aqui alguém já teve lá no sítio roupa de pano de saco? A mãe conta que eles tinham, né? Pano de saco não tem glória, pano de saco não é bonito, pano de saco não é adorno, não é enfeite, é só para esconder as partes mesmo, não tem riqueza nenhuma, nem honra nenhuma nesse tipo de roupa. Mas o rei tira as suas vestes reais, então põe pano de saco e senta-se sobre a cinza. Um rei senta normalmente no seu trono, com mesa bonita, com adornos, um palácio. Esse aqui tira tudo aquilo que ele poderia ostentar com o poder que tinha, e agora ele está assentado num monte de cinzas. Então ele faz uma proclamação. Veja que ele não perdeu a sua autoridade, ele só tirou aquilo que representava a autoridade, mas ele ainda continua mandando, mesmo com roupas feias, mesmo sem toda a sua pompa, mesmo num monte de cinzas. Ele faz uma proclamação e diz assim: por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os seus maus caminhos e a violência, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Deus exerce juízo, Deus é duro, Deus é impiedoso, Deus é irado, Deus é ciumento, zeloso, ciumento, Deus é bravo, Deus é enérgico, Deus manda matar, Deus manda exterminar. Lá em Naum ele diz assim: olha, a promessa que eu faço é que você, rei de Nínive, não haverá filho seu, para que você tenha o seu nome aí na história. Vai morrer você e você não vai ter tempo de ter filhos. Deus extermina a história, extermina qualquer sombra da existência de alguém, se Ele quiser. Mas como Deus é amoroso, porque bastou esse homem, esse líder, humilhar-se e dizer: não, eu não sou Deus, há um Deus. Não, eu não sou tão grande, tão poderoso assim. E às vezes eu e você, a gente gosta dessa ideia de ser tão grande e tão poderoso. E a gente tem muita dificuldade quando nos colocam em qualquer posição onde eu não estou sendo tão honrado como eu gostaria, ou tão exaltado como eu acho que eu mereço, ou até procuro ser. Isso não nos faz bem, a gente fica angustiado. Puxa, você não sabe como é bom vir aqui para frente, você ficar me olhando e eu pregando, eu sou o pastor da igreja, eu e o pastor Naldinho sofremos desse mal. Aí você sai lá e me cumprimenta, o pastor, outros saem com pressa, né? Mas enfim, eu estou na frente, eu estou destacado.
Eu ando pela cidade, pastor Navio anda pela cidade, o doutor, o advogado, o médico. Beleza aí? Firme? Dá para terminar? Tá bom. A autoridade anda de cabeça erguida, isso é legal, é legal. O ser humano isso faz bem. Quando o filho olha para você e fala, meu pai, eu tenho orgulho do meu pai, a esposa diz que tem orgulho do meu marido, fica cheio. Mas esse homem nesse momento diz assim, não, eu conquisto, eu faço o que eu quero, eu mando, eu mato, eu defino se vive, se não vive. Mas agora, neste instante, eu reconheci que tem alguém maior do que eu. E aí eu vejo algo tremendo, meus irmãos, porque este ato de arrependimento não está acontecendo em Israel, não está acontecendo no dito povo eleito e escolhido, que Deus mesmo disse que havia eleito e escolhido. Está acontecendo num povo pagão, num povo ímpio, num povo cruel, num povo ruim. Aí uma lição que eu tiro disso também, e que eu espero que você tire, é que Deus é o Deus que está pronto para apagar todo e qualquer mau caminho, descaminho pelo qual eu e você tenhamos andado, e que de repente nos envergonha, que de repente nos assola a lembrança daquilo, talvez vícios que persistam na vida da gente, a gente tenta e aquilo nos envergonha, a gente se sente incapaz, até mesmo sem valor nenhum. Deus está pronto, Ele é um Deus que de um lado exerce justiça, mas Ele é um Deus que exerce misericórdia, e na verdade a justiça dele é apenas permitir que as consequências das nossas escolhas venham sobre nós. É só isso que Deus faz. Ou seja, se eu plantar boas coisas, Deus garantirá que boas coisas eu ceifarei. Se eu plantar coisas ruins, Deus também garantirá, porque está impresso na lei dessa existência, ou nas leis deste mundo físico, que o que eu faço, a gente não diz isso, aqui se planta, aqui se colhe. Essa é uma verdade bíblica, que às vezes a gente não quer lembrar dela, é verdade. Por isso muitos de nós estamos sofrendo, chorando. Aí agora apareceu aí umas notícias aí de que o ex-presidente riu dos pastores evangélicos, que atribui, ele falando lá, eu li na reportagem lá, que em alguma palestra que ele deu, ele dizia assim, temos que aprender a fazer como os pastores, que tudo é culpa do diabo, joga a culpa em alguém e tal, não sei o quê. E eu e você, nós somos iguais a esses pastores que fazem isso. Graças a Deus nem todos os pastores fazem isso. Somos igual ao presidente, ex-presidente, que também entende que se faz isso. Eu e você fazemos isso também. Nós também atribuímos a culpa a tantas outras situações. Mas nós precisamos ter coragem para olhar e enxergar que muitas vezes nós só estamos colhendo o que plantamos. E a culpa não é desse ou daquele, ou de Deus que não me abençoa, que não me ama. Às vezes eu estou sofrendo pelos descaminhos onde mesmo entrei. Só que o gostoso dessa história é que Deus pode reverter toda esta situação. E aquilo que pode estar destruindo você, pode se tornar um jardim. Porque quando Naum fala, isso já se passaram quase 200 anos do episódio com Jonas. E olha que coisa interessante, mais uma lição para mim e para você. Às vezes, nós reconhecemos a Deus, nos aproximamos dEle, até gostamos de andar com Ele. Foi o que o rei fez aqui no capítulo 3 de Jonas. Mas não se passaram direito 200 anos e eles estavam de novo pior do que eram antes. Piores, mais cruéis, mais orgulhosos, mais soberbos, mais idólatras. E agora numa situação pior ainda, porque antes eles precisaram receber uma mensagem que falava a respeito de Deus, e eles reconheceram Deus. Só que no segundo estado deles agora no livro de Naum, eles estão deliberadamente rejeitando Deus. No primeiro estado não conheciam Deus, conheceram, gostaram, deixaram seus ídolos, suas imagens, os seus falsos deuses, deixaram de achar que eram deuses e creram nele. Agora eles estão dizendo, nós não queremos mais a Deus. E aí volta o que nós lemos em Naum e que causou estranheza ligeira. Por quê?
estranheza está em Deus? Ou está nas atitudes de um povo que não quer se dobrar a Deus? A Bíblia diz para a gente que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz para nós que todos nós, sem exceção, e mais de uma vez, em algum momento a Bíblia diz que Deus olhou, procurou e disse que não tem nenhum justo sequer sobre a terra. Em outro momento ele diz que todos nós estamos em pecado, errando na nossa comunhão com Deus, na nossa maneira de andar com Deus, e estamos afastados dele. Essa é a situação dos ninivitas. Alguns de nós se aproximam de Deus, ouviram a mensagem, gostaram da mensagem, fizeram a mensagem, mas o tempo passa e a gente deixa florescer de novo dentro da gente a ideia de que há outros deuses, ou que podemos voltar a ser Deus, como faz tão bem para a gente. E aí a gente, sem entender muito bem o que está fazendo, também deixa Deus de lado. E a Bíblia vai ensinar para mim e para você que há só uma coisa que Deus não perdoa, que é quando o ser humano rejeita Deus. E foi isso que aconteceu com Nínive. Por isso que a gente vê essa figura tão dura, ou esses aspectos tão duros da pessoa de Deus. E a gente às vezes não gosta nem de ler esse tipo de texto. Mas na verdade, o que fica claro para nós não é Deus e esse Deus amargo, mas é que pessoas as quais Deus ama, quer cuidar, quer dirigir a vida, e não só esta vida, mas a eternidade. Hoje de manhã a gente falou um pouquinho disso. Deus simplesmente diz: essa é a sua escolha, então eu vou recolher a minha bênção. E aí virá sobre você desgraça, tribulação, dor, sofrimento, a ponto da sua vida se tornar insustentável, insuportável. E é bem provável que não haja nem lembrança de você pela face da terra, e na eternidade também não, neste povo que Israel do Velho Testamento simbolizava. Não vai haver herança na eternidade daqueles que não querem reconhecer que há um único Deus vivo e verdadeiro. Eu quero que você, para a gente terminar, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, de 1 João, não no Evangelho, na primeira carta de João. Tem tudo a ver com Jonas e a cidade de Nínive. 1 João, capítulo 1. Eu poderia terminar essa mensagem assustando você. Poderia terminar essa mensagem dizendo assim: olha, pensa bem, se você não quiser que Deus seja o seu Deus, a coisa vai pegar. Pense bem, você está indo embora, hein? Segunda-feira já vem. Cuidado, hein? Olha que Deus é bravo, hein? Eu posso pregar assim para você? Não devo, mas posso. Eu posso te assustar. Eu posso fazer você ter medo do inferno, portanto querer ir para o céu. Mas só que querer ir para o céu nunca deve ser por medo do inferno. Você não pode se aproximar de Deus só porque você quer se afastar do diabo. Na verdade, você se afastará do diabo quando se aproximar de Deus. O diabo não é o problema. O diabo não é a questão. O maligno e o que ele quer fazer e o fato dele querer destruir a minha e a sua vida, não se preocupe com isso. Não é dele que você tem que ter medo. Porque a Bíblia vai ensinar para a gente também, como eu disse, que todos nós, a semelhança de um grande rio, numa grande correnteza que termina numa queda d'água imensa, da onde ninguém sobrevive se cair lá, a natureza toda está nesse rio e nessa correnteza. Essa é uma verdade bíblica. Nós estamos indo para lá, porque um dia, como o rei de Nínive, lá em Adão e Eva, nós como humanidade dissemos diante de Deus: não queremos nos submeter, queremos ser como Deus, e por isso o Senhor nos afastou dele. Mas esse foi um ato de amor de Deus.
para que você tenha a liberdade de escolher, entendendo. Então hoje, meu irmão, aqui na igreja, nesse culto, lendo a vida dos ninivitas, o perdão que veio no momento que eles resolveram reconhecer quem era Deus na vida deles, está posto para você também nessa noite. E eu não quero que você saia daqui com medo do diabo ou do inferno, e nem com medo de Deus, porque Ele vai jogar um raio na sua cabeça, porque os raios estão caindo, eventualmente um cairá na sua cabeça. Agora, se você amar a Deus, se você, por vontade, por quem Ele é, porque Ele é seu Criador, porque Ele te formou, porque Ele te conhece desde o ventre da sua mãe, porque as palavras que Ele tem para você são de vida eterna, vai além do que você está vivendo hoje, porque Ele te ama a ponto de dar o único filho para morrer numa cruz por você, porque você entende essas coisas e fala: Deus, eu não tenho como dar outra resposta em amor, senão eu quero estar com o Senhor. Se eu estou abandonando o inferno nessa hora, não, já não é mais problema. O que é inferno? Não me interessa mais. O que é a distância de Deus? Não sei, porque agora eu estou com Deus. Ah, sofrimento, luta, não sei, é Ele que me sustenta. Ah, angústia, temor, medo da morte, incerteza do amanhã, não sei, Deus me sustenta. Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele foi Deus sobre os ninivitas, porque o império assírio caiu, e todos os impérios que vieram depois caíram. Nós falamos disso na quarta-feira. E todos os impérios que continuarem se levantando cairão. Os impérios do meu e do seu coração cairão, porque ninguém subsiste ao poder desse único Deus vivo e verdadeiro. Só que alguns sofrerão duramente, não porque Ele é mau, mas porque não querem aceitar o amor de Deus, não porque Ele é Deus de guerra. Ele vai pesar a mão e você fica um refém impotente, porque Ele é Deus. O que eu posso fazer? Eu tenho que me dobrar? Não tem, você não precisa se dobrar. Mas olha o que está escrito aqui em 1 João capítulo 1, eu quero ler o verso 9 com você. Na verdade eu vou ler a partir do verso 5, que diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Aqui João ouviu essa mensagem de Jesus Cristo e está transmitindo então a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. Ora, pastor, nós não vimos agora lá diante dos ninivitas, Naum, um Deus bravo, enérgico, sanguinário? Ele não é assim. Nele não há trevas nenhuma. Se nós afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, este é Deus. Esta é a visão correta de Deus. Ele é luz, Ele está na luz, não há trevas, não há maldade nele. Temos comunhão com Ele, então, se andarmos na luz, uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos, que diz aí na sua versão, limpa, purifica, do que? De todo pecado. Se nós afirmarmos que estamos sem pecado, pastor, eu não, talvez o cara aqui do meu lado, aquele outro 2 cadeiras para frente, aquela outra lá atrás, e aquele que não veio hoje que precisava ouvir, pastor, eu não. Se nós dissermos isso, não sou eu que estou dizendo, estou lendo com você, nós enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Os ninivitas enganaram-se a si mesmos, resolveram achar que não precisavam de Deus, e andar sem Deus é triste, é terrível. Aí, verso 9 que eu quero ler com você: porém, meus irmãos, se confessarmos os nossos pecados, se reconhecermos os nossos limites, as nossas fraquezas, as nossas inclinações, aquele desejinho escondidinho que só eu e você sabemos que temos, se a gente confessar isso diante de Deus, Ele não vai jogar um raio na minha cabeça, Ele não vai acabar com a minha história, Ele não vai sumir com o meu futuro, Ele não vai arrebentar a minha casa, Ele não vai fazer isso. Quando a gente reconhece
A gente luta tanto para mostrar uma postura para os outros, mas quando a gente reconhece diante de Deus que nós somos falhos e que Ele é grande, tremendo, maravilhoso, quando a gente assume que temos o que melhorar e precisamos e queremos e decidimos isso, sabe o que Ele faz com a gente? Ele não destrói. A Bíblia diz: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nínive ensina isso para a gente hoje. Eu posso ser completamente alheio à ideia de Deus. Não sei quem é Deus, não conheço Deus, pastor. Então você tem a chance de conhecer. E assim como Jonas resistiu, mas o rei entendeu quem era Deus, o Senhor mudou a história deles por um período de tempo. E o Senhor cuidou daquela gente, até que eles resolveram ser Deus de novo, e não precisarem mais dele. Aí Deus levantou Naum e disse assim: a consequência é difícil. Deus te ama, Ele te formou, e Ele só permite a gente ver os dois lados da história, porque Ele quer que aqueles que adorem Ele, o adorem em espírito e em verdade, de coração. Você foi criado para adorar, mas você não precisa adorar. Você foi criado para servir a Deus, mas você não precisa servir a Deus. Você tem liberdade de escolha. Eu quero orar hoje por aqueles que querem servir a Deus. Eu quero orar com você que entende que há um Deus, um único Deus, ao qual importa que a gente dobre nossa cabeça, o nosso orgulho, que a gente tire as roupas, as vestes reais, que a gente desça do nosso trono, vá lá para o saco de cinza. Porque outra verdade da Bíblia é assim: quando eu me exalto, o Senhor me humilha, mas quando eu me humilho, a mão boa e poderosa de Deus, contra a qual ninguém pode, Ele pega você de lá do estado de humilhação e Ele exalta você. Esse sempre foi o plano dele para você. Há um inimigo das nossas almas. Não tenha medo dele, mas saiba que o que ele faz, que ele engana. Ele tenta fazer você enxergar Deus da forma que Deus não é. Ele fez isso lá no Éden, lá ele conseguiu. Não permita, com tanto conhecimento que temos na palavra, com tantas oportunidades que Deus tem te dado, do diabo continuar enganando você e fazendo você achar de Deus o que Deus de fato não é. Ele te ama, Ele está na luz, e se você quiser andar com Ele na luz, Ele sustentará você, sua casa. Não estou falando aqui de prosperidade, disso, daquilo, ainda que Ele possa te dar tudo isso, mas se não te dá, também não vai fazer diferença, porque os valores da sua vida são outros, são os do reino de Deus. Você entendeu que Ele está te levando para a eternidade, você entendeu que a vida aqui é limitada, é finita, e que você precisa dele, e Ele é poderoso para guardar o teu tesouro até o dia final desta vida. Porque se Ele guardar o teu tesouro até o dia final desta vida, nunca o seu tesouro se perderá. Agora, se você guardar o seu tesouro até aqui, até o final dessa vida, você não vai levar esse tesouro para lugar nenhum. Do que adianta ganhar a sua vida e perder a sua alma? Tem muita gente querendo ganhar a vida, mas vida só em Jesus Cristo. Por isso eu quero orar com pessoas aqui que querem nessa noite dizer: Senhor, eu quero ser como os ninivitas lá naquele primeiro momento, que mesmo falhos, mesmo não sendo o tal povo escolhido, a mensagem do Senhor de amor, de bondade, de restauração os alcançou. E eles entenderam. Eu estou entendendo o Senhor hoje. Aí eu quero dizer: eu quero o Senhor na minha vida. Só que eu não quero ser como eles depois, Senhor, que abandonaram. Eu quero permanecer fiel ao Senhor, assim como o Senhor é fiel a mim. E aí eu sei que desgraça nenhuma virá, porque o meu tesouro está guardado nas mãos daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Se você é essa pessoa, queria que você se colocasse em pé onde você está agora. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Se você quer que Jesus seja o Senhor da sua vida, o Salvador da sua vida, não estou falando de ser membro desta igreja, não estou falando de estar aqui, obrigações aqui, eu estou falando de você ter uma experiência com o Senhor que transforma, que perdoa, que renova a identidade da gente, a história da gente. É esse o convite que eu te faço, porque essa palavra me convidou a isso um dia, e eu fiz isso. A gente sabe que tem gente em casa assistindo pela internet,
É tempo de, aí onde você está, na sua casa também, se quiser ficar em pé aí, eu não verei, até porque não sou eu que estou vendo, que importa ver, é o Senhor que vai ver a tua atitude, o teu coração. Mas quando a gente se coloca em pé assim em público, meus irmãos, tem algo extraordinário acontecendo no mundo espiritual, porque aquele do qual nós não precisamos ter medo, nessa hora ele olha para a gente e fala: agora eu tenho medo destes. Porque quando a gente entrega a nossa vida nas mãos do Senhor, é o Senhor quem defende você, é o Senhor quem julga a tua causa, é o Senhor que te faz andar em caminhos retos. Aí ele olha e diz: ixi, com esse aí não posso mais, porque ele pertence a Deus, ele escolheu andar com Deus, ele entendeu, e eu perdi. Já está perdido, já está derrotado, mas ele tenta. Hoje, sobre a sua vida, você que está em pé, a vitória do Senhor, ela se concretiza sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua história. Agora, não abra mão da sua fidelidade a Deus. É importante que hoje você enxergue aí dentro tudo aquilo que possa representar deuses. E aí, lembro do que ouvimos esses dias com o missionário aqui: nós somos escravos daquele a quem nós servimos. Então você precisa, você que ficou em pé, fazer uma análise na sua vida e ver o que ou a quem você tem servido, dedicado o seu esforço, dado o seu tempo, a energia do seu corpo. A quem você tem feito isso? Se não for ao Senhor, abandone essas coisas, porque elas não trazem vida para você. Mas se for ao Senhor, se você hoje decidir, você vai estar largando tudo isso, eu estou pegando o Senhor na minha vida, estou dando a minha vida para o Senhor, porque a vida é sua, você vai dar para Deus, Ele pode manter essa vida eternamente. Aí você não vai mais servir a outros falsos deuses, sejam eles quais forem. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, há uma história sendo escrita a cada dia, e ela começou muito antes de nós existirmos. Na verdade, essa história está na eternidade, no teu coração, mas ela passa a existir um dia nesse mundo, e as pessoas que o Senhor criou com uma finalidade: saberem quem é Deus, muito mais de como é Deus. Às vezes nós estamos preocupados de como é o Senhor, e hoje nós aprendemos um pouquinho mais de quem é o Senhor. E nesse aprendizado, entendemos que o Senhor é um Deus, e o único Deus, capaz de perdoar todos os nossos pecados em Jesus Cristo, todas as nossas falhas, aquelas tentativas que nós achamos que seriam tão boas, mas deram um resultado tão ruim. O Senhor pode apagar tudo aquilo e transformar e fazer novas todas as coisas. Por isso, estas pessoas que estão em pé hoje aqui, Senhor, enxergando a tua palavra, enxergando a história, vendo o agir do Senhor na história, eles estão dizendo: eu quero o Senhor na minha vida. E eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor olhe neste momento o compromisso que eles estão fazendo com o Senhor. O Senhor sabe da luta que cada um tem hoje ali no seu coração. O Senhor sabe aquilo que eles querem vencer, abandonar, deixar de lado, que talvez ainda não tenham conseguido. E eu clamo em nome de Jesus. Eu sei que há outros aqui que estão assentados, clamando por eles também, que eles sejam fortalecidos pelo Senhor nesta hora, a fim de que a segunda-feira amanhã seja diferente na vida deles, e que a vida deles sirva somente para a glória do Senhor, para andar na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor. Haverão tentações, haverão pressões, mas eu peço que o Senhor nos ajude a entender que precisam andar firmados, comprometidos, envolvidos com o Senhor, o teu reino, a justiça do Senhor, e com o povo que assim também quer andar. Deus querido, fortalece-os na fé, Senhor. Aumenta a fé de cada um deles, Pai. Continua fazendo os milagres do Senhor na vida deles, a fim de que eles não tenham nunca dúvida de que o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro, e que a história dos ninivitas não se repita na vida deles, que um dia enxergaram o Senhor, mas por tantas circunstâncias depois abandonaram. Não, Pai, que a partir de hoje eles sejam diferentes para o Senhor, para a glória do Senhor e para o benefício que o Senhor sempre quis dar para a vida deles. Obrigado por esta hora de culto, obrigado por estas portas abertas, obrigado pela saúde que tivemos e temos de vir aqui,
de nos assentarmos, nos levantarmos, cantarmos, ouvirmos a palavra e agora dizermos: Deus, foi comigo que o Senhor falou nesta noite. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nunca desistiu de nós. Ainda que leiamos expressões, textos, onde o Senhor se mostra irado, porque o Senhor quer mostrar para a gente o quanto é sério viver sem o Senhor, o quanto é cruel o pecado na vida da gente. Hoje nós estamos enxergando que o Senhor está na luz, o Senhor é a luz, e nós queremos andar na luz com o Senhor. Então bendito seja o teu nome, que nos alcança com a tua mensagem de vida, de paz e de alegria nesta hora. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.